Olá! Hoje chegamos na penúltima carta dos arcanos maiores, o julgamento. E aquilo que iniciou no arcano 13, na morte, ela hoje será validada. Então a gente veio vindo, o louco, ele veio fazendo a sua jornada, encontrou o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, o hierofante, os enamorados, o carro, a justiça, o eremita, deu a virada com a roda da fortuna, o ego deu aquela titubeada na força e de repente vou me resignar voluntariamente. Aceito olhar as coisas por um outro ângulo, como o enforcado faz. E de repente, a virada. Aquilo que eu achava que eu era até então, descobri que eu era, mas que agora eu sou mais que aquilo. Então eu não sou só aquilo. Houve uma morte de tudo que eu achava até então, de boa parte. E essa morte, ela não é uma morte, morreu, acabou, como a gente percebe aqui no Oriente, e como foi falado na aula do arcano da morte. Ela é uma transformação. Então, é aquele momento onde a pessoa se transforma. Mas, então, se essa morte ela não é uma morte que tem um final, ela tem o quê? Uma morte e um nascimento ou um renascimento. Só que quando a gente nasce, a gente já nasce pronto? Não. E eternamente, isso quando a gente chegar no próximo arcano, depois do mundo, a gente vai ver que essa tarefa não acaba nunca, que a gente está sempre, terminou a jornada, vai voltar. Mas de uma forma diferente, aquela espiral onde os temas eles podem até ser parecidos, mas estamos já com um nível de elaboração mais refinado, com mais instrumentos, mais recursos para lidar com as questões da vida e menos reféns do que vem do exterior, do externo a nós, e também menos refém do que vem das armadilhas do inconsciente também. O ego ele fica ali não rígido, mas mais forte e conseguindo perceber o que é intuição, o que é instinto, o que é o macilado, o que é o meu sabotador, o que no outro é uma projeção e aquilo não me faz mais ferver, assim, aquilo não constela a minha energia. Eu consigo estar branda e ter um olhar ali mais íntegro. Então, isso que veio, que terminou na morte, que iniciou na morte, ele veio se refinando através da temperança, do diabo, da torre. O que eu não aceitei ali por bem na morte, na torre teve que cair. Aí eu aprendi a ter esperança, eu aprendi a ficar apavorada e eu vi que não adiantava eu ficar apavorada, que tinha que enfrentar. Aí o dia abriu, o sol iluminou e agora chegamos no julgamento. O julgamento no tarô mitológico, ele é representado por Hermes, que a gente viu lá na carta do mago, no arcano 1, e que tem toda aquela pegada do arquétipo do trickster, do brincalhão, do trapaceiro, das pegadinhas, mas o Hermes, ele era confiado a ele tarefas muito importantes. Então ele poderia ali, ele atravessava, era o mensageiro, e a gente viu, então é um aspecto que permeia o externo, o interno coletivo, seria isso, essa figura. E o Hermes, então, ele tinha permissão ele levava os vivos para o mundo dos mortos quando morriam. E o que a gente vai pensar nisso? Sem pensar literalmente. Agora a gente já sabe simbolizar. Então, aquilo que o ego se identificou e que ele utilizou em termos de recursos, mas que no momento não está mais funcionando, no momento boa parte disso faliu, boa parte disso
não serve tanto de uma forma genuína, com aquilo, né, que eu, você, que nós estamos nos transformando. Então aquilo ele precisa ser colocado de lado, acabou, a gente precisa aceitar que acabou e a gente precisa ir lá para o mundo dos mortos para perceber o que está adormecido para que aquilo venha. Então eu preciso descobrir novos recursos que eles podem ser até estimulados através de um elemento externo, mas eles podem vir como um insight, eles podem brotar, eles podem vir através de um sonho, eles podem vir com uma percepção de, nossa, mas eu fiz isso, eu estava tão diferente, parecia que não era eu, né? Às vezes aquele parecia que não era eu, é você, mas é um novo você, que você aprende a reconhecer a partir daquela morte e nascimento na morte, mas que veio ganhando base na carta da morte. Eu contei a história do patinho feio, falei, né? Ele descobre que é cisne, ele passa por vários problemas e aí quando ele descobre que é cisne, ele consegue entender tudo. Mas ele não sabe como é ser cisne, ele precisa aprender a ser cisne. E aqui na carta do julgamento, ela vem o quê? Vem validar, é o dia do juízo final. Em algumas cartas seria assim, né? Chega ali o arcanjo Miguel com uma trombeta e seria uma cena similar à cena bíblica, contada na Bíblia, do juízo final. Então é aquele momento da balança. Na mitologia egípcia tem ali também, não sei se é Anubis, mas você morre e você chega naquele espaço ali entre quem morreu e para definir para onde você vai, e existe uma balança e é colocado uma pena. E os seus pecados, se eles não pesarem mais do que a pena, você, digamos que vá para um bom lugar. Então olha que tarefa difícil. E aí vamos entender novamente o que seria pecado, né? Para a gente não cair para esse lugar do peso, para esse lugar da culpa, que não é por aí. O tarô e a vida bem vivida, a vida verdadeira, ela não está falando disso, né? Existem muitas verdades, mas as verdades que a gente está trabalhando por aqui, nessa linguagem simbólica, a verdade, ela seria de uma vida digna, ela seria de um ego tentando autorrealizar a alma, de um ego praticando a autoaceitação, não apenas do ego, mas daquele ser como um todo e integrado ao todo, à natureza, ao seu planeta, integrado, né? Então, aqui, quando aparece o Hermes e aparecem umas múmias, né? Tem uns caixões aqui e tem umas múmias se mexendo. Vamos pensar, o que seria uma múmia? Uma múmia, né, ainda no Egito, seria aquela pessoa muito importante que morreu e que ela é embalsamada e ela fica com uma aparência, ela não se decompõe, aquele corpo ele não se decompõe completamente. Outro dia eu fui ao museu egípcio e eu vi algumas múmias e assim, a aparência de vivo, eu ia falar isso, mas não tem, né? Tem a aparência de múmia mesmo, né? E então são aquelas questões na nossa vida, ou aquelas pessoas, né, relacionamentos ali, que já foi, às vezes até alguém importante, pai, mãe, que já faleceu há 20 anos, mas vira e mexe vem aquele pensamento, alguma coisa recriminando. Então não tem nada a ver com a pessoa, não é o espírito da pessoa, mas seria algo em mim que não foi elaborado e que está na hora de eu conseguir desatar esses nós. Está na hora de eu conseguir deixar essas múmias, né, terem aparência de morto mesmo, né, que isso possa se decompor, para que essa energia possa dar vida a uma energia vital, criativa, verdadeira, que eu preciso, que eu vou me autorrealizar, que vai fazer sentido. Só assim a minha vida, né, a sua vida vai fazer sentido, e é exatamente desse tipo de energia que o mundo precisa. Então, indo um pouquinho para a psicologia,
quando Jung ele fala, e o tempo inteiro, essa é a espinha dorsal da psicologia analítica, né, que é a teoria criada por Jung, a psicologia criada por ele, porque tem muita prática, né, não é só a teoria. Ele fala muito de processo de individuação, e o processo de individuação não tem nada de individualização ou egoísmo. Individuação seria isso, né? É um ser sem divisões, é a tentativa de integrar os variados aspectos que temos. Isso é um processo, e um processo que não termina, mas a gente vai conseguindo entender isso na prática, né? Com uma boa terapia, com instrumentos como oráculos, como o tarô. Tudo isso vai ajudando a gente, a anotação de sonho, interpretação e, né, meditação, reflexão, troca com amigos também é bom. E a partir disso, a gente vê que assim, nossa, né, eu demorei tanto a me libertar daquilo, e quando eu me liberto, chegam poucas pessoas para vir contra você, tem uma aceitação natural, ou se chega alguém contra, é um movimento que você teria que fazer, seria que assim, a sua missão também, uma das suas missões aqui, e assim, não tem nada que faça mais sentido para você do que aquilo, né? Por mais difícil que seja, não tem sentido, não tem como ser de outra forma. Então o julgamento ele fala disso. Mas, voltando para esse dia do juízo final, é uma carta que eu coloco muito como se fosse uma carta de ano novo, né? Vamos pensar no Réveillon. E inclusive para marcar datas em jogadas, eu penso sempre assim, no dia 31 de dezembro, né, indo para 1º de janeiro, essa virada de ano coletiva, e penso sempre no aniversário. Todo aniversário é um ano novo. Então, assim, morreu aquela idade velha e está nascendo. Você tem mais 365 dias naquele período marcando uma oportunidade. Quando a gente faz mapa astral, tem o mapa natal e tem a revolução solar. E toda a revolução solar, ela é marcada daquela data do aniversário até um ano depois. E a carta do julgamento, ela fala disso. E o que a gente faz no ano novo, que é muito comum? A gente faz uma retrospectiva, aquele balanço. No ano novo passado, onde é que eu estava? Numa praia, na montanha, estava em casa, né? Estava triste, estava feliz. A gente pensa naquilo e pensa, às vezes tem uma lista que a gente faz, né? E às vezes conseguiu ali dar check em muitos pontos e às vezes não conseguiu dar em quase nenhum. Então é aquele momento da validação, né? O quanto eu consegui, o quão eu fui dedicado a mim, aos meus propósitos, e isso é a verdade. O pecado que pesa naquela balança, né? Que tem que ser mais leve do que uma pena, seria o quão verdadeiro eu fui comigo. Então, na carta da justiça, a gente encontra a justiça dos homens. Então, aquilo tem que ser analisado friamente, a gente tem que ouvir todas as partes para chegar a um juízo de valor e para aplicar a sentença. O julgamento é um julgamento divino. E é interessante que quando a gente está de acordo com essa verdade aí universal, com essa lei natural que atravessa de modo singular ali aquele grãozinho de areia que somos no universo, o universo todo conspira a nosso favor. Então, essa carta ela fala de uma grande virada, né, que a gente vai chegar na carta do mundo, que é uma carta maravilhosa, mas isso só para quem acompanhar a próxima aula, sem ansiedade. Ou então, né, quem que brincava aí, acho que era de amarelinha, alguma coisa assim, ou tinha um jogo na minha infância, olha, isso muito antigo, de tabuleiro, que se chamava, era o Silvio Santos aparecia ali e se chamava Boa Noite Cinderela. E você jogava os dados assim, acho que o Banco Imobiliário também assim, você jogava os dados e de repente você estava quase lá, olha, volte 5 casas, volte 7 casas. Então o julgamento é assim, veio a validação, tinham as tarefas, como vimos em muitos momentos, eu coloquei, temos 3 cartas kármicas, a sacerdotisa, a roda da fortuna e o julgamento.
cada uma com uma finalidade, né? É a forma do universo poder se comunicar através dessas representações arquetípicas de cada lâmina. Então, o julgamento ele está falando de padrões hereditários, padrões familiares. Então, pode ser até o que é familiar para nós, independente da família ali de onde você foi criado, mas pode ser ali repetições de histórias daquela família. Está no momento de cortar isso, de você... eu trouxe um baralho, né, que as runas elas são em pedra, mas eu fui começar a estudar um pouco, não sei muito bem das runas não, sei muito superficialmente, fui tentar estudar um pouco, então vou comprar runas, e fui numa livraria que tem aqui pertinho, maravilhosa, e só tinha em baralho. Eu falei, eu aceito, que é só baralho que veio pra mim mesmo, né? E interessante, porque tem as imagens, além da imagem do símbolo, né, de cada runa, tem uma imagem também e às vezes pra gente aprender a imagem ela funciona bem. E a penúltima carta, né, mas seria pedra das runas, anterior nas runas, então temos 25 pedras e a última pedra seria a pedra branca, que é a pedra de Odin. É uma pedra que lembra muito a roda da fortuna. Aí, né, as funções são diferenciadas, mas tem algo de muito parecido também, só que a ordem é diferente. É uma pedra, né, que se chama Otila, que eu vou ler para vocês, que resume muito bem o que seria o julgamento. Então vamos lá, um pouquinho das runas, mas para tentar ilustrar a carta do julgamento, o arcano julgamento, né? Então vamos falar de Otila. Essa runa representa a libertação. Está ligado aos padrões hereditários, tanto sociais quanto emocionais. Nos lembra que já não precisamos mais prestar tantas contas das nossas escolhas atuais, mas sim vivenciá-las com responsabilidade, assumindo as consequências. O caráter de liberdade dessa runa remete à capacidade que há dentro de cada um de desapegar-se e ser livre. Livre-se do velho para dar espaço ao novo. Não é incrível? Parece que foi feito para o julgamento, né? Mas em cada linguagem, cada cultura, ela vai surgir com assim, aquele referencial arquetípico. Então o arquétipo ele é universal, com nomes, dependendo da cultura, diferentes. Vamos conhecer o julgamento na mandala, na 13ª posição, a posição central. Aqui, se tratando de uma carta de missão de vida, é alguém que vai ter questões familiares aí bem importantes para, ao longo da vida, ir resolvendo, né? Não necessariamente ter que salvar a família. Às vezes, vou fazer uma brincadeira, ter que se salvar dessa família, tá? Mas compreender, né, vir com essa bagagem familiar, ter recursos para conhecer o mundo e poder se relacionar com essa família de um modo singular, de um modo melhor e talvez a partir dessa própria postura em relação à vida, isso possa ser um exemplo para alguns integrantes da família. E não tem como a gente mudar tudo, não tem como a gente mudar o mundo. Se a gente mudar um pouco, se a gente conseguir ser um pouquinho verdadeiro, um pouquinho melhor com o nosso próprio mundo, a gente já está fazendo bastante coisa, né? Então o julgamento falaria disso. O julgamento, ele traria ali algumas questões que é muito comum, né, para todos nós, que de repente, em muitos aspectos da minha vida eu vou indo, mas nesse aspecto parece que tem uma coisa ali que fica engasgada, uma coisa que não vai, né, aquela pedrinha que a coisa ela não deixa ultrapassar. E a gente precisa olhar para esses mortos, a gente precisa entrar no mundo dos mortos, o nosso mundo dos mortos, para, né, conseguir ali dar bye-bye para antigos padrões, para coisas que não têm a ver, para encontrar o que estava adormecido até então, o que estava em estado latente e que precisa ganhar vida, o que precisa vir à tona. Essa é a tarefa do julgamento.
Então a pessoa que nasce com essa carta, né, aí de um modo central, aparece na primeira mandala da vida que foi jogada, depois não, tá falando de um momento, já vou falar disso. Ela teria essa necessidade de um aprofundamento nos estudos, aprofundamento nos relacionamentos, aprofundamento na espiritualidade, na vida, porque assim os nós eles são muito profundos. Então se ela não se aprofundar, se ela ficar na superficialidade, ela vai ficar andando ali, olha, em círculos, um pouco como na carta da roda da fortuna, né, que é aquela questão da borda da roda que tem que ir para o centro, e assim como na sacerdotisa. Eu estou falando das 3 cartas kármicas, que seriam os véus. Na sacerdotisa a gente tem que ir por trás dos véus e as respostas estão ali. E no julgamento também, só que não só do véu próprio, mas do véu próprio e familiar, para conseguir descobrir o que é meu, o que é do outro, para conseguir discriminar, para conseguir ter energia criativa para que aquilo que é próprio venha à tona. E até aquilo que é próprio e familiar, que não foi permitido por essa família viver, que venha à tona. Quanto expandiu em termos de cultura da constelação familiar. Quantas pessoas fazendo, né, uma prática rica, uma prática realmente transformadora. Eu ouço relatos assim, muito interessantes. E a carta do julgamento falaria muito disso, tá? O julgamento aqui, se a gente estivesse pegando uma mandala para trás, então estou pegando com a data de hoje, acabei de jogar com influência de 6 meses até hoje, falaria do quê? Que nesse período a pessoa teve que olhar para alguns fantasminhas, ela teve algo, né, que se mostra, vem aquele julgamento do universo, como se a vida fosse uma escola e então chegou aquele momento das provas. Você vai ser testado pelo universo. Você já não é mais quem você julgou ser durante um bom tempo e isso não é mais novidade para você. Você já sabe que você não é. E você veio se surpreendendo e veio descobrindo esse novo em você, que é um novo que faz muito mais sentido com você, que ele é muito mais verdadeiro. E aí a vida vai te dar situações novas, só que situações que você já passou, só que com outras pessoas, de outras formas, aquelas situações kármicas, né? Eu sempre tive um problema com o chefe, ou uma parceria, ou sei lá, né, com um namorado, tem alguma coisa ali, quando eu estava muito perto de conquistar aquilo que eu queria, no dia anterior acontecia algo, a coisa não ia e de repente está na hora de virar. E a vida, ela vai te apresentar aquilo, porque a vida não desiste da gente, né? A gente às vezes desiste, mas não pode, mas a vida não desiste. Então quando vem um desafio, não é uma coisa, estou sendo perseguida, que é um olhar bem infantil. É assim, que bacana, né? Eu sou um bom competidor, eu sou uma pessoa aí com muita energia vital e muita energia vital para acrescentar ao mundo, a partir, inclusive, de mim para o mundo. Então a vida desafia, olha, eu acho que você sabe disso daí, né? Acho que você vai saber responder essa questão, você vai saber lidar bem com essa questão. E aí eu utilizo um recurso que eu não tinha antes, que eu descubro que eu tenho e pá, vira o gatilho, alguma coisa acontece diferente, né? E isso seria a verdade. E quando acontece algo diferente, o universo todo conspira de modo favorável. Assim, o quão corajoso você está sendo com a sua vida. Eu estava assistindo um dia um programa para empreendedores. Então tem um microempresário, ele quer expandir e existem pessoas, né, bem-sucedidas ali que estão procurando sócios. Eu posso ser seu sócio, posso investir X, mas você tem que me convencer de que aquilo é um bom negócio. E aí chega um rapaz, era de um ramo da alimentação, e ele, né, falou, explicou, tudo fazia sentido, vieram algumas perguntas e ele precisava de algum dinheiro que não era tanto dinheiro. E aí o negócio era dele e da esposa dele. E aí perguntaram assim, mas esse negócio é tão bom? Não, eu tenho certeza que é bom, em um ano eu posso fazer X, Y, Z, mas você está trabalhando
ainda estou trabalhando, eu não posso estar com ela, por isso o volume é menor, eu tenho que contratar algumas pessoas, por isso eu preciso injetar esse dinheiro, porque a gente tem uma família, temos 2 filhos e aí eu não posso sair. Ah, tá. E como é que você faz a entrega? Ah, não, tem um carro da entrega. Não, ficava num lugar fixo, essas comidinhas ficavam num lugar fixo e ele usava o carro para trabalhar. E aí veio a pergunta, assim, né, do empreendedor que tem o dinheiro, o investidor, falou assim, que interessante, você acabou de me dizer que esse negócio é um negócio maravilhoso que não tem como dar errado. Você tem tanta certeza disso e você continua no seu trabalho e você não arriscou nem vender o seu carro. Por que que eu vou botar meu dinheiro nesse negócio? Então a carta do julgamento, ela fala disso, né? A gente quer muito que venha, a gente pede, reza, né? Faz as orações ali e quer vir, mas o quanto realmente a gente se dispõe a fazer, a se lançar, a arriscar? O quão de repente, ai, mas fulano conseguiu, e para mim não acontece nada, né? O universo virou as costas para mim, Deus virou as costas para mim, os orixás viraram. Mas peraí, né? Assim, você quer a papinha na boquinha? Não vai ter, né? A vida não funciona assim. Uma vida grandiosa não funciona assim. Isso é a carta do julgamento, tá? Então, o julgamento, aqui na posição 1, falaria do quê? De um processo de transição. A pessoa ela pode ter passado pela perda de um ente querido. É uma carta que é regida por Plutão. Plutão rege esses temas, né? Espiritualidade, morte, tudo que é aprofundamento. O sexo, mas não o sexo banal. O que ficar no banal, no julgamento, não vai dar certo, né? Como dizem por aí, vai dar ruim, tá? Então, de repente, olha, não tem, ficou no banal direto, muitas coisas assim que não fazem sentido para você, sem a questão moral, mas aquilo já não faz mais sentido, mas é o que eu sei fazer, vai vir DST, né, o preservativo, ele não vai preservar tanto, vão vir algumas coisas, você vai se envolver, se magoar afetivamente, vai vir alguma coisa que não é legal, então tudo precisa de um aprofundamento, é um convite a isso, você já passou do nível lá no arcano 13º, estamos no 20º agora, né? Então não dá para comer mosca. Aqui, então, falaria disso, mas falaria daquele momento que é o momento da colheita. O julgamento é uma carta de causa e efeito. E causa e efeito ele é simultâneo, não é? Ah, eu fiz a causa aqui, para daqui a não sei quanto tempo, não é isso. Fiz a causa, está gravado no universo. São as impressões que eu estou deixando aqui. Então, olha, eu posso estar indo, mas tem uma impressão aqui e eu preciso ir transformando isso, tá? O julgamento na posição 2. Como o julgamento ele fala muito de família, aqui pode estar falando de uma herança ou aqui pode estar falando que até então vinha algum auxílio financeiro familiar, que não é que seja ruim, é muito bom quando temos, né, a família ela tem uma base, uma tranquilidade e que pode garantir até um momento de uma virada, de uma mudança de profissão, de um investimento em alguma coisa, nossa, eu estou muito infeliz no trabalho e assim, poxa, então sai daí, eu seguro a sua onda, mas você precisa sair daí e você tem aquilo, que pode ser até uma bênção do universo mesmo, né? Aquela família, mas você não pode se acomodar ali, você tem que virar, né? Então o julgamento ele falaria disso, uma herança ou a mudança, a transformação do seu modo de lidar com o dinheiro. E aqui está falando da necessidade e de total capacidade de você daqui a pouco gerar e gerir a sua própria renda, né? Então aqueles fantasmas, às vezes isso é comum, engraçado, eu ouvi isso de uma pessoa e depois eu descobri que muitas pessoas tinham, mas muitas não têm também, que é um pavor de ficar pobre, né? Tem um pavor de ficar pobre. E aqui às vezes um ente familiar, alguma história de alguém da família que perdeu tudo e de repente o outro foi enganado por um tio e assim, será que eu vou viver isso? E a pessoa vibra naquele medo e essa vibração é uma energia canalizada para isso, né? Os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa mente, ela é muito poderosa, a gente acaba
indo para aquele lugar que a gente está mais em conexão, digamos assim, né? Então não é colocar os óculos de Poliana e achar que tudo é maravilhoso, mas vai dentro da gente. Existe realmente a possibilidade de alguma coisa dar errado, sempre existe. Mas o que os fatos estão mostrando para você? Vai lá dentro de você e assim, você vai deixar de fazer isso porque é arriscado, você vai deixar de viver algo que você anseia muito, que é algo que é muito importante, que quando você se percebe lá, se imagina lá, nossa, seu coração se enche de alegria, não uma alegria incipiente, mas uma alegria plena. E aí você não arrisca isso porque não dá e também não faz um planejamento para que algum momento possa dar. Aí é complicado, aí é o joguinho de dado, né? Volte 10 casas, não é por aí. E vai ficar sempre dependente da família, ou dependente desse padrão que é familiar a você, independente da família, mas de alguém ficar fazendo um favor, uma coisa, né? E você não consegue dar o pulo do gato mesmo. O julgamento na posição 3 seria alguém da família do signo de Escorpião, ou alguém num processo de transformação intenso, né, com essas características aí de deixar os véus, né, caírem, de deixar as múmias ali presas, né, no caixão, ou alguém que já faleceu. Como a gente está falando de Plutão e do mundo dos mortos, a gente pode estar falando mesmo, né, de alguém que faleceu e que era importante para a gente no sentido positivo, ou que era alguém ali da família que dava uma dor de cabeça danada. E às vezes isso deixa um fantasminha, não é que a pessoa é um encosto, tá ali, pode ser, se você tiver uma crença, quiser acender uma vela, quiser botar um nome, né, no livrinho dos desencarnados ali do centro espírita, ou sei lá, cada um na sua crença, faça, né? Mas não é, a gente pode botar 1000 nomes e acender não sei quantas velas e fazer não sei quantas orações, e se, né, existe algum medo, existe algum fantasma ali dentro da gente relacionado com aquilo, a gente precisa curar aquilo que ficou colado na gente, independente do outro, tá? Então falaria disso nos próximos 6 meses, se for uma mandala do hoje, eu vou estar fazendo alguma coisa com esse sentimento, com essa sensação, com aquilo que me tirou o sono lá para trás e agora eu tenho que rever para resolver de vez. E se eu for verdadeiro, o universo todo vai estar aí conspirando comigo, tá? Né? Não tem aquela frase, quem me protege não dorme? É isso aí, tá? Aqui o julgamento em casa fala, né, de dramas familiares. Então assim, na família de origem, tem um vucu-vucu incrível e às vezes a gente tem que assim se aproximar, porque é a família, mas não se aproximar tanto, ver se esse vucu-vucu não é especificamente comigo, né, com você. Se for, não tem como fugir, tem que resolver. Se não for, ver como é que eu saio desse padrão, como é que eu quebro isso, como é que eu me diferencio, né? Se eu estou muito identificada, eu preciso me diferenciar até para conseguir dar algum tipo de auxílio ali, porque todo mundo no mesmo caldeirão fica complicado, tá? Então aqui, olha, pode estar falando às vezes, a pessoa tinha uma casa e perdeu uma casa, minha avó perdeu uma casa, aí meu pai, ele, sei lá, fez uma hipoteca e aí não conseguiu e foi para leilão, agora eu estou super próspera, a vida inteira vou comprar minha casa, aconteceu com a minha avó, com meu pai. Não, a sua casa é a sua casa, tira isso da sua cabeça, até porque você pode ter aprendido com os erros passados na sua família, né? Então, agora você vai fazer diferente. Então, falaria disso, tá? De alguma situação em casa kármica ou que faça sentido real mesmo, tem um drama real acontecendo, ou algo que faz sentido, que é real, mas no seu psiquismo e que precisa desplugar, né? Precisa acrescentar um novo. Então, tem tudo que eu trago do meu legado, né? Do meu legado não, tem tudo que eu trago ali da ancestralidade e tem um legado que eu vou construir também, né? O que vai ser familiar
para mim daqui para frente, a família que eu vou construir também. Então a casa que eu vou construir, o julgamento então falaria disso, né? E daquele momento, daquela super oportunidade de transformar aquele karma de vez, ou transformar um pouco, ou transformar de vez. O julgamento aqui nos relacionamentos. Aí eu tenho uma novidade muito legal, que eu fiquei muito feliz. No final de semana, eu estava andando numa livraria e o que eu vejo assim, né? Andando só para olhar, não pensei nem em comprar nada, que me salta ali, o tarô do amor. Em algum momento eu falei do tarô do amor aí no nosso curso, não vou lembrar quando, e o tarô do amor é esse aqui, a mesma configuração, mas era uma caixa bem mais grossa, ela tá fininha, porque cada carta aqui só tem os arcanos maiores. Cada carta, ela era praticamente do tamanho dessa caixa para embaralhar, uma coisa ficava enorme ali, né? Tem um filme, não vou lembrar qual sei lá, dos anos 90, que a Glória Pires, ela é taróloga, e aí ela abre, ela usa esse tarô do amor, é um barato. E esse tarô do amor, ele, só para o amor, ele é muito porreta, muito porreta. Então eu peguei aqui, né, vamos pegar o livro, olha, o tarô agora do amor ficou desse tamanho, tá? Né? Aqui. Só que vamos pegar para ler, eu nem vou falar da carta 5, da posição 5, não, eu vou falar, tá? Vamos ver, então, ó, Jane Lilly, né? Não sei o nome da autora, tá? É da editora Madras, o tarô do amor para assuntos do coração. Essas dicas são legais porque a gente vai estudando e pegando outros livros, a gente vai acrescentando aí ao nosso conhecimento. Então, olha aqui, olha. Na carta do julgamento, né, sobre a pessoa, qual seria o momento na posição 5 aqui da mandala? O julgamento diz que você atingiu um estágio significativo em sua jornada, ó, tudo que a gente estava falando. Com seu tema de despertar para uma nova vida, a carta sugere que você assimilou experiências passadas e aprendeu com elas. O julgamento muitas vezes indica decisões, mas ao contrário daquelas associadas à carta da justiça lógica, essas exigem uma mistura delicada de intuição e intelecto. Você sabe que uma escolha deve ser feita e está encarando com maturidade e equilíbrio. Seu próprio julgamento é impecável nesse momento. Você pode confiar nele completamente e saber que seguirá o caminho correto. Finalmente, o julgamento pode indicar um avanço suave em sua vida. Com o equilíbrio restaurado, você sente vitalidade e otimismo nesse momento. E eu vou acrescentar que na posição 5, a carta do julgamento, ela fala daquele momento de transformar, né, esse karma amoroso, se é que existe. Se tivesse um karma amoroso, sairia mais na posição 8, que está falando dos relacionamentos. Aqui eu acho que está falando mais naquele momento de enterrar mesmo o passado, de você aceitar, algo terminou, às vezes terminou e a gente viveu outros relacionamentos, mas tem aquela lembrança, né, daquela história lá, né, do fulano. E assim, aqui, ó, você já elaborou que hoje o fulano realmente não teria mais nada a ver. Naquela época podia ser maravilhoso, mas agora não tem mais nada a ver. E então a gente precisa enterrar aquilo de vez e deixar o novo vir. Você tem um outro padrão de relacionamento. Agora, o fato de eu ter pego esse livro aqui para mostrar para vocês, não só para mostrar para vocês, mas na posição 7, esse livro ele fala especificamente como o parceiro é. Então é muito legal, tá? A gente fica olhando. Então olha aqui, olha, falando sobre o julgamento. Então, o julgamento, posição 7. O seu parceiro é um indivíduo maduro e complexo. O julgamento pode representar um professor, alguém que você pode admirar ou que o capacite. Então, é aquela pessoa que acrescenta para a vida do outro. Essa pessoa tem uma vida plena, pois ele ou ela toma cuidado para não negligenciar interesses particulares, mas devota tempo para trabalhar e se divertir em igual medida. O julgamento sugere uma personalidade séria, muitas vezes indicando alguém mais velho do que você ou com mais experiência de vida.
Talvez ele ou ela tenha sido casado antes ou esteja envolvido em algum relacionamento duradouro. Pode ser que essa pessoa ainda seja responsável por crianças ou mantenha algum tipo de amizade com um parceiro anterior. Uma das coisas mais notáveis nesse parceiro ou parceira é seu senso de justiça, pois ele colore tudo que ele ou ela faz. Ele ou ela é alguém que pode estar extremamente atraído por você, mas nunca se precipitará. Muitas pessoas requisitam tempo, sabedoria e considerável energia do seu companheiro. Como resultado, ele ou ela não pode devotar toda a sua atenção para você, mas não pense que esse parceiro não pensa em você com frequência. Então você tem que ser madura também para aceitar um parceiro ou uma parceira madura, né? Senão a frequência não tá legal e aí vai ter que voltar às 5 casas. E o julgamento na posição 7 também pode estar falando de alguém do passado que volta, que você não imaginava, assim como na temperança, né? Volta alguém do passado e tem que viver aquela história. Ou volta alguém do passado para ter que terminar aquela história. Aí o conjunto do jogo e o teu momento de vida, eles vão dizer, fica claro quando a gente está jogando, né? O julgamento na posição 8 fala de uma oportunidade de transformação kármica nos relacionamentos. É aquele momento de pensar, aquilo que eu falei que eu não ia passar mais, eu estou conseguindo cumprir? Aquilo que eu falei que eu almejava, eu estou conseguindo me direcionar, eu estou conseguindo ser clara com as pessoas que eu encontro, eu estou conseguindo realmente passar ali a mensagem, os meus atos eles estão coerentes com o que eu penso. Se você fizer isso, se for algo verdadeiro, ou também poder reconhecer os seus erros, porque é causa e efeito. Então, teria tudo para ter dado certo ou para ter aparecido alguém, mas de repente eu não estava aberta também, né? Não estava aberto. Então, poder olhar, tá? O julgamento, ele estaria falando disso. Então, ele vem pesando, não no sentido ruim, mensurando, né? Não do pesar, mas assim, do mensurar aquilo que eu tô na verdade, eu tô... o que é a minha verdade? Eu quero me relacionar, não quero nesse momento, eu não quero, isso é bom, é ruim, né? E o universo ele vai te dar aquilo que você tá, tá ligado, aquilo que você tá plugado, tá? O julgamento na posição 6, ele vem falar de estudos e saúde. Então, aqui, em termos de saúde, acredito que assim, um aprofundamento, a parte psíquica mesmo, é interessante você se aprofundar em estudos, pode ser a filosofia, ela faz a gente pirar, ela aprofunda, mas tem estudos, de repente, pode ser de magia, pode ser algo religioso, algo espiritual, algo que para você é um tema que você ama loucamente, até profissional, só que é algo espiritual e aí você precisa enveredar por ali, você precisa estar em contato com algo que faça sentido para você. E isso em termos de saúde vai te fazer muito bem. Às vezes um problema de saúde que persiste, o que eu estou fazendo? Vamos às vezes recorrer para a medicina chinesa ou uma homeopatia, alguma coisa que não seja papum. Então eu tomei esse remédio e isso passou e tá bom. Vamos ver por trás aí dos véus também, porque especificamente essa questão de saúde na minha vida. Para quem tem questões muito pontuais na família, em termos hereditários, tem muitos casos de pessoas com câncer, muitas doenças assim que passam ali, um problema renal ou um problema de dependência química ou alguma coisa, fique atento, né? O eremita, o julgamento ele fala dessa questão hereditária, então se você já sabe, você pode cuidar. É melhor prevenir do que depois ter que agir correndo atrás de uma coisa que aconteceu. O julgamento na espiritualidade, aí a gente está falando muito, né? Espiritualidade, psiquismo, deixar aí o que tem que ir, encarar as nossas verdades, encarar as nossas mentiras. Tem um ditado de uma
de uma corrente espiritual afro-cubana, que é o Ifá, que tem sempre algum diz Ifá, tem sempre uma mensagem para a gente refletir. E tem um diz Ifá que é assim: quando a verdade aparece, a mentira se envergonha e retira-se. Então, desde o momento que a gente avaliou que, nossa, é aquilo, não tem mais como fugir, a gente tem que ser verdadeiro. Então o julgamento na espiritualidade, ele está falando disso. Se você está levando a sua vida desse modo verdadeiro, mesmo que todo mundo diga para você que tem a crítica, isso também pode ser um teste, tá? Mas você, tudo bem, você até concorda para não perder o amigo, mas você vai seguindo ali dentro de você com aquilo que faz sentido para você, de uma forma aberta, amorosa. E você vai ver, você vai experimentar ali todas as bênçãos do universo e toda a validação, Você, então, a vida, ela tá te dando uma prova, você vai fazer a prova e depois você vai receber aí a nota da prova, você vai ver, tá? O julgamento no trabalho pode estar, questionando ali, esse é um trabalho, é uma função, onde você se sente realizado, é nesse lugar que você quer estar, é nesse lugar que você quer estar daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, o que você está fazendo para estar nesse lugar, se você está hoje aqui e não está satisfeito, quais foram os erros do passado, o que você deixou de fazer ou a negligência para estar aqui, Então vai ser com certeza um momento, se eu estou jogando de hoje até daqui a 6 meses para frente, você vai ser testado no trabalho, testado talvez por uma promoção, tá? Testado para que novos clientes venham, olha que coisa bacana, mas você tem que mostrar que você é capaz, Ali que você está integrado com aquele seu saber. E se não é, você precisa liberar para que você não tome a vaga daquela pessoa e para que você possa estar no lugar onde você tem que estar, tá? Então, se tiver que morrer algo para nascer outra coisa, você fique atento. É uma carta que, quando a gente estiver estudando, pode beber um pouquinho da fonte da carta da morte. Outra carta que é regida por Plutão também, Tá? Então, só que o julgamento seria a morte muito melhor elaborada, assim, de uma forma já transcendeu. Aqui os inimigos ocultos, 11ª posição, inimigos ocultos na carta do julgamento, é ficar agonizando com esses fantasminhas, com essas pessoas que aparecem caindo na mesma cilada, fazendo as mesmas coisas, não conseguindo transcender, não conseguindo virar, tá? E aí o universo, ele vai te gongar mesmo, do mesmo jeito que tem a mágica quando você recebe as bênçãos, tem também uma tristeza grande ali, não de tormentos mentais, mas assim, porque seria algo necessário através do incômodo para que assim você saia desse lugar. Então vão vir situações que não são legais, você vai continuar caindo nessa mesma coisa. Essa figura aqui no mitológico é o Hermes, que a gente encontrou lá na posição 1 no Mago. E lembra na posição 1? O Hermes, ele vai fazendo, no Mago, o Mago ele quer que você experimente as coisas, e ele é politicamente incorreto, o negócio é experimentar. E o Mago, ele tolera qualquer coisa, ele só não tolera burrice. Nesse formato, o Hermes aparece na carta do julgamento num aspecto sério, ele está ali indo ao Hades numa missão de levar os mortos e de trazer os vivos, quando alguém sai do Hades também, vai ali com o auxílio do Hermes, com a permissão, ele é um guia. Então o Hermes, ele também, ele retira, aquelas almas que podem ser salvas e podem voltar do Hades, ele transita. E ele não suporta a burrice, então aqui, olha só, quer uma morte, mais de morte, quer mais estar no mundo dos mortos do que você tentar e as coisas não acontecerem, porque você está tentando do jeito errado, que é o jeito que você tentou a vida inteira. Só que ali você já tentou, agora tem que fazer novas tentativas. E o presente que o universo nos dá na carta do julgamento, eu amo as cartas nessa posição, tá? Porque é quando a gente fez aquele dever de casa bem direitinho e aí a gente tem o resultado. Então, o julgamento como presente do universo
são os presentes do universo. E todo presente que você iniciou, que você próprio permitiu se dar, permitiu dar para a sua vida, né? Todo presente de ter uma vida de verdade, com todos os recursos que você veio obtendo, você integrando, se apropriando desses recursos e podendo estar pronto aí, olha, para receber essas bênçãos, tá bom? Muitas bênçãos então, e a gente se encontra na próxima aula.